Medo, esperança e otimismo. Qual a relação entre medo, esperança e otimismo? Como nós vimos há pouco, é um spoiler, né? Uma revelação. Você pode atribuir o que você quiser à esperança, mas ela não tem nada a ver com o otimismo. Mas isso falaremos daqui a pouco. Para falar dessa relação, dentro da perspectiva do planeta Lis, nós vamos começar falando de Paulo Freire. Paulo Freire nos diz que, primeiro, devemos ler o mundo antes de ler as palavras. Na perspectiva do planeta Lis, eu posso dizer que vamos experimentar o mundo antes de ler as palavras. Porque eu acredito que experimentar é uma coisa anterior à leitura. Principalmente porque o experimentar envolve o corpo. Um corpo em movimento. E para falar dessa relação, eu vou trazer aqui a figura de um trabalhador que eu conheci somente pelas manhãs das quartas-feiras, quando eu ia para o meu consultório, isso é coisa de 2, 3 anos atrás, pós-Covid. Me chamou a atenção à medida que ele começou a falar da sua trajetória de trabalho e depois da sua trajetória de rua. E aos poucos eu fui percebendo que, ao contrário do que muitos imaginam, né, que ali teríamos um pedinte, ele nada pedia. Quando chamava para tomar um café, eu ia pagar o café, ele disse que ele pagaria o dele. Eu perguntava se ele aceitaria um cigarro meu, ele disse que estaria o dele. E ele chamou isso um dia de dignidade. E ele me disse também o quanto que ele ficava indignado quando as pessoas passavam por ele, na sua barraca na esquina, ou davam uma esmola, ele disse que não aceitavam. Assim como ele não aceita também nenhuma ajuda, nenhuma bolsa, nenhum apoio do governo. Ele diz que ele é trabalhador e ele ainda tem condições de trabalhar à medida que ele toma conta dos carros e à medida que ele faz ali onde mora, né? E como nós vamos ver em algumas inserções, porque nós temos horas e horas de gravações, porque muitas vezes nesse café eu tinha comigo que eu não iria fazer uma gravação, mas diante da fala dele e da importância da fala dele, eu acabava gravando. E eu lembro de uma vez, quando eu disse que eu ia levar para ele um termo de consentimento livre, esclarecido, como nós aprendemos na academia, e que eu precisava da identidade dele, ele disse que não tinha identidade. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, eu tenho um CPF. CPF porque eu sou uma pessoa física e eu existo fisicamente. Ainda que algumas pessoas não me veem. Às vezes que eu pareço invisível para essas pessoas. Muitas vezes são exatamente aquelas que deixam algum trocado e vão embora. Ouvindo essas palavras, eu lembrei do livro da Sandra Capone, depois eu vou deixar a referência aqui com vocês, quando Sandra Capone trabalha da caridade à solidariedade, com base em Nietzsche, é sua tese de doutorado. E o Coruja, como ele é chamado, ele vem mostrando exatamente esse ponto, né, da invisibilidade das pessoas que têm trajetória de rua, no qual ele prefere se nomear como andarilho. Ele acha que é mais correto, que é o que o define melhor. E fala que ele não tinha identidade porque acha que a identidade é uma coisa fixa. Ele já há um tempo que ele tinha a identidade, então ele começou a perceber que ele ia envelhecendo, mas a identidade não envelhecia.
Ou seja, o que ele estava dizendo, que a identidade é uma coisa fixa. E isso, né, nós podemos, ao passar da experiência para a leitura das palavras, como propõe Paulo Freire, nós sabemos que estamos vivendo aí um momento de pós-identidade. E voltando então a Paulo Freire, podemos dizer que é o nosso grande pensador da educação, embora a sua graduação inicial tenha sido em Direito, mas ele dedica-se à educação. É um pernambucano, né, cujo a obra mais conhecida é a Pedagogia do Oprimido e várias outras. Né? Só para vocês terem uma ideia da importância de Paulo Freire, não apenas no Brasil, mas a importância dele também no mundo. Paulo Freire é uma das 3 maiores pessoas ou pesquisadores, pensadores, seja qualquer que o nome que seja dado a ele, mais citadas nos índices, ou num determinado índice, não me lembro o nome agora, de a pessoa mais citada em grandes centros de pesquisa, em grandes centros de produção de conhecimento, em grandes universidades, tanto por aqui quanto no norte global. É uma figuraça, Paulo Freire. Pra vocês terem uma ideia, num dado momento, já no Rio Grande do Norte, no espaço de 40 horas, ele alfabetizou mais de 300 trabalhadores. Isso dentro dessa metodologia, né, que é exatamente a metodologia de ler o mundo. Banido ou exilado político em 64, Paulo Freire retorna ao Brasil em 79, com a época, né, a anistia ampla, geral e restrita, né, do qual precisamos ter um pouco de cuidado hoje, mas lembrar que naquela época a ampla, geral e restrita fazia sentido e do qual ainda pagamos o pato por isso. Mas vamos voltar ao Coruja. Né? Conversando, eu começava a perceber quando ele falava, e ele começou a falar, que ele tinha a esperança de descer para o sul. Eu falei, mas como que é esse descer? É pegar o caminho de São Paulo e ir descendo. Enquanto ele falava, eu sentia uma certa vibração no corpo dele. E eu perguntei, o que é isso? Ele falou, mas foi um momento tão alegre, foi tanta alegria. Eu falei, estou percebendo. Ele falou, passado esse inverno, eu quero fazer isso de novo. Eu falei, mas como foi isso? Aí ele fala que coisas, ainda que ele estava ainda na casa dos 30, 35, 40 anos, quando ele fez essa viagem, hoje ele já passa dos 60, que essa vibração que ele sente no corpo, essa alegria, esse movimento, ela tem algo de medo. Então, é um momento em que eu começo a fazer essa leitura, né, nessa relação entre esperança e medo. Mas como que é esse medo? Ele falou, o medo é que na minha idade eu possa não mais alcançar o que eu conseguia anos atrás. Foi então que eu comecei a lembrar de Spinoza, um filósofo que nasceu em 1632. Podemos dizer que ali na região dos Países Baixos, né, depois a família migra para Portugal, Baruch Spinoza, publica em 1667 a Ética, que é um livro fantástico, um livro que foi meu manual por anos e anos na minha disciplina de bioética, né? E é super atual. Depois eu deixo a referência para vocês.
Spinoza vai nos dizer que não há alegria sem medo, e nem não há, voltando, alegria tem a ver com esperança. Não há, exatamente o que Spinoza diz não há esperança sem medo e nem medo sem esperança. É nessa articulação, né, que é a mesma articulação que o Coruja está nos dizendo. Né? Essa alegria é uma alegria como uma movimentação corpórea, e aí tem algo, né, que é esse movimento para ação, e uma ação que passa pelo corpo e busca transformar, e busca avançar como uma potência de vida. E essa potência de vida é expressa, sobretudo, no corpo, com o corpo e pelo corpo. A alegria não costuma ter palavras, ela costuma ter gestos, movimentos, aquilo de empolgação. E nós podemos ver isso em várias situações, né? Que quando a pessoa está extremamente alegre, o quanto que ela ri. Né? O riso é muito mais voz do que palavras. Né? Aí nós temos uma diferença entre palavra e voz que não cabe ser citada agora. Né? Mas podemos falar disso em outro momento. Essa alegria também ela é vista principalmente nas crianças. Né? E eu vejo muito claro isso, né? Eu tenho uma neta de 3 anos e eu vejo o quanto que na sua alegria há sempre uma gesticulação corpórea. E ela vai movimentando, e aquilo também vai envolvendo o que está no seu entorno. Então a alegria tem essa capacidade de mobilização dos corpos. Ela é capaz de disseminar de uma tal forma que não é apenas uma manifestação coletiva, ela é também uma manifestação individual e coletiva, e ela transita nessas duas situações. E essa alegria é, sobretudo, a expansão de vida. E quando o Coruja está dizendo que ele vai para esse movimento, e eu pergunto, mas até onde? Ele fala, eu não sei, eu sempre vou seguir em frente. Essa é a perspectiva da esperança. Essa também é a perspectiva da alegria, que não tem exatamente uma meta, um ponto. Ele sabe que quer descer, mas não sabe exatamente até onde. E aí que tem uma diferença importante a ser feita entre alegria e felicidade. Não sei se vocês já repararam, mas na atualidade nós vemos muito mais pessoas dizendo que querem ser felizes e menciona muito mais essa palavra felicidade do que alegria. A felicidade parece que entrou na moda. E quando nos detemos na leitura da felicidade, a diferença entre alegria e felicidade é que a felicidade ela é momentânea, ela é pontual. A felicidade está relacionada ao alcance de um objetivo. E o que importa nesse objetivo é o cumprimento de uma meta, de um resultado. Então, a felicidade, por exemplo, se fosse no caso do Coruja, seria atingir a sua meta, não é? Que seria chegar até o Uruguai, como ele fez alguns anos atrás. Não é? Mas aí ele vai nessa empolgação. Não é? E esse movimento continua. Até que ele se centra, aí eu pergunto, o que, que foi? Ele falou, bateu uma baita tristeza. Falei, tristeza? É. O tristeza vem com medo. Eu tenho medo, com a minha idade atual, na terceira idade, de não conseguir fazer mais esse movimento. Então, no medo, o que, que há no medo? O medo é um certo momento de recolhimento, é um certo momento do qual
o sujeito como que estabiliza, ou seria muito forte dizer isso, paralisa. Por que não paralisa? É um movimento como que se potencializar ou de potencialização para a vida. E é disso que nós vamos continuar falando daqui a pouco.